Olá pessoal, a paz do Senhor. Já fiz o devocional de hoje. Hoje nosso devocional é com Salmo 74. Então nós vamos orar, meditar a palavra e depois orar no final. Fique até o final para a gente estar orando juntos, amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por essa oportunidade. Senhor, fala conosco através da Tua palavra. Nos ajude a discernir o tempo e o modo do Senhor. Pai, nos dê livramento, Senhor. Nos ajude a compreender a estação que o Senhor tem nos colocado, a estação que o Senhor tem nos levado. Que nós sejamos obedientes, Pai, para receber do Senhor todas as bênçãos que o Senhor já depositou nas regiões celestiais, tudo aquilo que o Senhor já declarou e já fez ao nosso favor, que nós possamos ter maturidade para ter acesso àquilo que o Senhor quer nos entregar, em nome de Jesus. Amém, gente? Então, Salmo 74 está falando assim, olha, é um poema da família de Asaf. Por que, ó Deus, essa rejeição sem fim? Essa ardente cólera contra as ovelhas dos teus pastos? Lembra-te da comunidade que adquiriste desde a origem da tribo, que reivindicaste como herança, do monte Sião, onde fizeste tua morada. Dirige teus passos para essas eternas ruínas. O inimigo tudo devastou no santuário. Teus adversários rugiram no lugar de tua assembleia. Erigiram seus estandartes como insígnias. Pareciam homens a bradir o machado em mata espessa. Ao despedaçarem todos os entalhos a golpes de machado e malho, atearam fogo ao teu santuário, derrubaram e profanaram a morada do teu nome. Disseram em seu coração, juntos vamos oprimi-los, e incendiaram o país, todos os lugares de encontro com Deus. Não mais vemos nossas insígnias. Já não há profeta e não temos alguém entre nós que saiba até quando. Até quando, ó Deus, tripudiará o inimigo, o adversário? Blasfemará o inimigo teu nome sem cessar? Por que retrais a tua mão e retens a tua destra contra o peito? No entanto, Deus é rei desde sempre. É Ele que realiza vitórias na terra. Com a tua força fendeste o mar e despedaçaste sobre as águas as cabeças dos monstros marinhos. Esmagaste a cabeça do Leviatã e serviste de alimento aos habitantes do deserto. Fizeste jorrar fontes e torrentes e secar rios impetuosos. O dia é teu, a noite é tua, criastes a lua, a luz e o sol. Os limites da terra estabeleceste, verão e inverno foram por ti determinados. Lembra-te em teu poder de que o inimigo te ultrajou, ó Eterno, e que o povo infame contra teu nome blasfemou. Não permita que seja entregue às feras a alma da tua pomba. Israel, não esqueça para sempre a vida dos teus filhos. Considera a aliança, pois esconderijos do país encheram-se de covil de violência. Não permitas que o oprimido se retire, humilhado. Faze que o pobre e o necessitado louvem teu nome. Levanta-te, ó Eterno, defende a tua casa. Lembra-te de como os insensatos zombam de ti dia e noite. Não ignores o rugido dos opressores, o alvoroço dos que erguem contra ti, e destrói-os para sempre. Amém? Esse é o Salmo 74. E o que mais falou o meu coração é como que Deus tem o controle de tudo. Ele criou a noite, Ele criou a luz, criou o sol lá no princípio, lá no Gênesis. Se você for no primeiro livro da Bíblia, que se chama Gênesis, lá tem o início de toda a criação, o início de tudo, onde tudo começou, o propósito de Deus, o que Deus queria para o homem, habitar com o homem, conversar diariamente, que era o que Deus fazia com Adão. Mas esse plano de Deus foi interrompido por causa do pecado de Adão e Eva, né? Então foi interrompido tudo aquilo que Deus planejou. O pecado entrou no meio, mas Deus nos resgatou através do sacrifício de Jesus. E nós vamos viver isso com Deus eternamente, na morada eterna, quando o Senhor Jesus voltar e restaurar todas as coisas completamente. Nós vamos viver isso na presença de Deus, aquilo que já era o plano de Deus desde o início, mas ele foi
encerrado. Ele foi encerrado, não, ele foi, como que eu posso dizer? O plano de Deus, ele foi alterado pelo inimigo durante um tempo, mas Deus, mesmo não sendo culpado, se dispôs a trazer a solução, e a solução se chama Jesus Cristo. Então Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É Ele que nos levará de volta ao encontro verdadeiro com Deus, a habitação do Deus Altíssimo, a comunhão com Deus. É através de Jesus, é quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. E aqui esse salmo fala do lamento, porque Israel, Jerusalém foi destruído, o lugar onde Deus habitava, e foi destruído por causa que os inimigos invadiram Israel e destruíram. Então, até nos dias de hoje, a gente pode ver que os inimigos, eles tentam, né, invadir Israel, eles tentam destruir o lugar santíssimo. Eles querem aquele lugar onde Deus fez morada, onde Jesus também passou. É um lugar muito... As pessoas brigam, né? Os países brigam por causa daquele lugar, o lugar santo. E Deus é que dá a resposta. Nós vimos recentemente tudo aquilo que aconteceu em Israel, como que Deus deu vitória ao seu povo. Então, da mesma forma que o Senhor trata o seu povo escolhido, o povo de Israel, Deus também nos trata como em sua igreja, como participantes da sua igreja. Então, se o inimigo tem te afrontado, tem roubado coisas da sua casa, tem roubado a alegria do seu lar, tem te deixado desanimado, prostrado, você pode reivindicar o Senhor. Mas seja sincero com Deus. Deus, eu estou desanimado. Deus, o inimigo tem tripudiado, estou me sentindo humilhado. Deus, me ajuda, Senhor. Só o Senhor pode me tirar da situação. O Senhor é o Criador de todas as coisas. Que o braço forte do Senhor venha ao nosso favor. Nós podemos ser sinceros com Deus. Os salmos, eles nos ajudam muito a isso, a orar de forma correta, a rasgar o nosso coração ao Senhor, a não esperar que as coisas aconteçam, que a gente fale. Se a gente não falar com o médico que nós estamos sentindo, ele não pode dar o diagnóstico. Então, se a gente não chegar com sinceridade diante do Senhor, ele não vai fazer. Ele pode fazer, ele sabe que a gente precisa, mas ele quer a comunicação, quer saber de nós. Será que nós sabemos o estado do nosso coração? Será que nós estamos entendendo o que tem acontecido? E se não estamos entendendo por que estamos passando tanta luta, tanta provação, nós devemos ir para Ele, porque é onde Ele vai abrir os nossos olhos, para a gente enxergar. Nós precisamos conhecer o que está ao nosso redor, por que o inimigo luta tanto contra a nossa vida. Propósito. Quanto maior o propósito, maior o chamado, maior são as lutas. Quem é muito dado, muito será cobrado. Então, talvez você esteja passando por situações que você não entenda no momento, mas Deus está te treinando para algo maior. E se você sair aprovado, quando você chegar ao lugar onde Deus quer te levar, você vai ver que você precisava passar por aquilo, você precisava passar por esse processo. E processo, eu gosto de dar esse exemplo, ele mói a gente. É igual uma carne, que ela está inteira, ela precisa ser moída, ela vai passar pelo processo de moer e ela vai sair uma carne moída. Então, ela entrou de uma maneira, ela foi processada, saiu de outra maneira. É assim os processos com Deus. Nós entramos de uma maneira, somos moídos, mas nós vamos sair de outra maneira, da maneira que agrada a Deus. E esse tempo de moenda, de processo, é que muitas vezes nós entramos em crise e muitas das vezes queremos voltar para trás, né? Temos esse sentimento igual ao povo do Egito, de querer voltar para trás, mas nós já andamos passos muito além, nós já fomos muito longe com o Senhor. Andar para trás seria loucura da nossa parte, querer andar para trás, largar a mão do arado. Nós já estamos há 74 dias andando com o Senhor, ouvindo o Senhor, ouvindo a orientação do Senhor. Por que eu vou andar para trás? Por que eu vou recuar? Por que eu vou parar? Não, eu vou prosseguir. Nós vamos prosseguir e vamos chegar até os 150. Então, não desista no processo. Quando chegar lá no fim do processo, você vai ver que valeu a pena. Então, confie em Deus durante esse processo. Confia em Deus e Ele te responderá. E quando você estiver pronto,
você vai ver que você precisava passar por aquilo. Então, que nós possamos almejar que o nosso coração seja mudado. Vou beber um pouco de água aqui, gente. Por que eu tô falando isso com vocês? Porque às vezes a gente quer que a nossa situação externa mude rapidamente. Por causa daquilo que a gente tem visto, a gente quer que a nossa situação externa mude. Mas Deus está mais interessado em mudar o nosso coração, em mudar a condição do nosso coração. E se mudar a condição do nosso coração, a externa também muda. Porque aquilo que Deus trabalha no nosso coração é visto externamente. E Deus quer o quê? O nosso coração entregue a Ele. As nossas vontades entregue a Ele. As nossas decisões entregue a Ele. Então nós precisamos estar com Ele, entender a vontade dEle, para que a gente haja de forma correta. Amém? Então todos os dias as pessoas estão passando por luta, cada dia basta o seu mal, a palavra diz, mas nós precisamos entregar-nos ao Senhor e Deus nos dará sabedoria para lidar com todos os problemas. Qual que é a diferença de quem está sem Deus, quem anda com Deus? Quem anda com Deus vence os obstáculos, porque o próprio Espírito Santo fortalece durante a luta, o próprio Espírito Santo dá sabedoria durante as questões da vida. Então andar com Deus é andar em vitória, é andar em progresso. E assim, meu esposo gosta muito de falar isso, não imagine minha vida sem Deus, porque com Deus a gente já passa algumas lutas, imagina sem Deus, impossível. Então não queira andar uma vida sem Deus, entregue seu coração ao Senhor, talvez aquilo que você mais quer, isso por experiência própria. Eu queria muito minha casa, eu queria muito sair da casa do meu sogro, porque nós morávamos de favor, mas não via possibilidade, não tinha meios. E eu queria muito fazer isso na força do braço, só que Deus queria muito mudar o meu coração. Queria muito que eu entregasse meu coração a Ele. E eu fiz isso através do jejum. O jejum me levou a esse lugar de entrega maior ao Senhor. E quando Deus conseguiu mudar o meu coração, eu recebi aquilo que eu precisava e Ele marcou a data. Porque Deus trabalha com data. E a data que Ele me deu à minha casa foi a data do nascimento do meu terceiro filho, o Isaac, que quer dizer filho da alegria, mas também o Senhor me deu uma outra palavra sobre ele, que é cumprimento de promessa, porque Isaac é cumprimento da promessa de Deus na vida de Abraão, por isso que meu filho se chama Isaac. E também minha casa, que era uma promessa de Deus na minha vida, Ele me deu no dia do nascimento do meu filho Isaac. Então talvez para você, Deus já marcou o dia e a hora. O que Ele quer é mudar seu coração, para que essa data se concretize. Deus trabalha com datas. Eu tenho muitas experiências com Deus em relação a datas, porque Ele marca a data e o tempo certo. Então nós podemos descansar, porque aquilo que Deus falou que era nosso, já tem data marcada para ser entregue a nós. Mas será que nós vamos estar preparados para receber? É isso que eu quero e é isso que você também tem de desejar. Estar preparado para receber aquilo que Deus dá. E confiar em Deus também para nos ensinar a administrar aquilo que Ele nos dá. Porque tudo que Ele nos dá, todas as vezes que Deus nos dá algo, é sempre superior à nossa capacidade. Por quê? Porque nós precisamos dele para administrar. Lá atrás, quando eu pedi a Deus meu casamento, eu imaginava o casamento de uma forma. E eu bati muita cabeça no início do meu casamento, porque eu queria fazer da minha forma, eu queria do meu jeito, eu queria que as coisas se resolvessem da minha maneira. Mas eu precisei me humilhar ao Senhor, para Ele me ensinar como administrar aquilo que Ele tinha me dado, porque estava sendo pesado demais para mim, porque eu queria fazer as coisas do meu jeito, eu queria que as coisas andassem do jeito, da minha maneira, e não estava dando certo. Então, o Deus que faz a promessa é o mesmo Deus que também nos auxilia e nos ajude a administrar a promessa. Então, talvez se você está amarrado a algo que Deus colocou na sua vida, mas isso aí tem que te deixar desanimado, sobrecarregado, é porque você precisa de Deus para te ajudar a administrar. Sem Deus, essa promessa vai pesar, você vai começar a murmurar, a reclamar. Igual o povo lá no deserto, o povo queria ser liberto da escravidão, eles não estavam aguentando mais, havia um forte clamor. Mas quando eles chegaram no deserto, eles não souberam lidar com a bênção que é de ser livre. E eles começaram a murmurar, a reclamar. Então tem promessas de Deus nas nossas vidas
que se a gente se afasta do Senhor, se a gente para de orar, para de ler a palavra, para de jejuar, a gente se afasta da presença de Deus, ela começa a se tornar um peso, e aí começam as reclamações, e é aonde nós ficamos parados, estagnados. Mas se a gente continua a presença de Deus, continua a nossa busca ao Senhor, continua buscando a orientação do Senhor diariamente, que é o devocional que a gente faz aqui, Deus continua falando e nós temos força para prosseguir, e nós não vamos ficar murmurando, porque nós cremos que o Senhor fará, o Senhor nos ajudará. Então há promessas na sua vida que Deus fez, que Deus já cumpriu, que tem sido um peso, um fardo para você, porque você se afastou do Senhor. Então volte, aproveita esse vídeo que você está assistindo. Eu não te conheço, talvez você também não me conheça, não sabe nem de onde que eu sou, mas Deus está usando aqui para falar, para você voltar para o lugar de oração, para você voltar para o altar de oração da sua casa, diariamente, andar com Deus, não só de vez em quando, mas andar diariamente com Deus, e aí você vai dar conta de administrar as promessas de Deus que foram cumpridas na sua vida. Amém? Então Deus quer se fazer presente, Deus quer habitar. Amém? Então vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra, obrigado por esse discernimento. Estamos aqui, Senhor, diante de Ti, da Tua presença, da Tua palavra, diante do Espírito Santo do Senhor, que tem nos auxiliado, nos guiado. Pai, se há pessoas aqui que precisam voltar ao Senhor, voltar à Tua presença, que elas possam sentir o toque do Senhor, sentir o sim do Senhor, para que elas voltem, e que o Senhor venha direcioná-las. Em nome do Senhor Jesus, que nós venhamos ser direcionados pelo Senhor, que nós venhamos ter sabedoria, nós clamamos por sabedoria para administrar as promessas que o Senhor cumpriu nas nossas vidas, aquilo que o Senhor nos entregou, que é superior à nossa capacidade, mas com o Senhor nós conseguimos. Então nós necessitamos de Ti, Deus, da Tua presença, que não se afaste de nós a Tua presença, mas que o Senhor permaneça conosco. Nós necessitamos do Senhor, nós precisamos do Senhor. Sem o Senhor nós não conseguiremos prosseguir, sem o Senhor nós não conseguiríamos fazer nada, porque tudo vem de Ti. O Senhor é o Criador de todas as coisas. Nós acreditamos nisso e nós confiamos que o Senhor é o Deus que nos ajuda, que nos auxilia e que está conosco todos os dias. Em nome de Jesus. Amém, gente? Então, que Deus te abençoe.